Continuamos a nossa caminhada quaresmal em direção à Páscoa. O Senhor convida-nos à conversão à sua palavra, à sua vontade. Aos pés de Maria, nossa Mãe, damos graças ao Senhor pelo caminho já percorrido, pelos dons que o Senhor nos oferece em cada dia, e começamos por lhe pedir perdão das nossas faltas, daquilo que em nós precisa dessa conversão mais profunda. No momento de silêncio, reconheçamos-nos pecadores, acolhamos o perdão e a misericórdia de Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, concedei-nos a perseverança no fiel cumprimento da vossa vontade, para que em nossos dias aumente em mérito e em número o povo dedicado ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do monte Hor para o Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. No caminho o povo impacientou-se e falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e já nos causa fastio este alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que mordiam nas pessoas e morreu muita gente de Israel. O povo dirigiu-se a Moisés dizendo: pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca sobre um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela ficará curado. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Palavra do Senhor.
Escutai, Senhor, a minha oração. 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 Ouve, Senhor, a minha oração, e chega até vós o meu clamor. Não escondais o vosso rosto no dia da minha aflição. Inclinai para mim o vosso ouvido no dia em que chamar por vós. Respondei-me sem demora. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Os povos temerão, Senhor, o vosso nome. Todos os reis da terra, a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e manifestar a sua glória, atenderá a súplica do infeliz e não desprezará a sua oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Escreva-se tudo isto para as gerações vindouras, e o povo que se há de formar louvará o Senhor. Debruçou-se do alto da sua morada, lá do céu o Senhor olhou para a terra, para ouvir os gemidos dos cativos, para libertar os condenados à morte.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu vou partir, haveis de procurar-me e morrereis no vosso pecado. Vós não podeis ir para onde eu vou. Diziam então os judeus: Irá ele matar-se? Será por isso que ele afirma: Vós não podeis ir para onde eu vou? Mas Jesus continuou dizendo: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ora, eu disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então perguntaram-lhe: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Absolutamente aquilo que vos digo. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu comunico ao mundo o que lhe ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que por mim nada faço, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Enquanto Jesus dizia estas palavras, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. No caminho através do deserto, o povo de Israel, escutávamos na primeira leitura, o povo impacientou-se e falou contra Deus e contra Moisés. E começam-se a queixar. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste sair do Egito? E Deus poderia responder-lhes: porque no Egito eres escravos, e eu vi o vosso sofrimento no Egito, e por isso vos libertei. Mas ao longo do caminho pelo deserto, o povo cansou-se de comer sempre o mesmo alimento que o Senhor lhe dava, e então começa a queixar-se. Isto é um convite para olharmos para cada um de nós, para o nosso interior, para ver se nós também não gostamos muito de nos queixar. É um bom exame de consciência para ver como está o nosso interior e também a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Porque quem se queixa muito é sinal que alguma coisa não está bem. Em primeiro lugar, porque está sempre focado naquilo que ele acha que falta, naquilo que não está bem. E assim não é capaz de reconhecer aquilo que está bem. Não é capaz de reconhecer os dons que o Senhor lhe deu e dar graças e ser agradecido e grato ao Senhor por tanto recebido, como o povo. O Senhor libertou da escravidão do Egito e está a conduzi-lo para a terra prometida. Mas o povo, escutamos noutras passagens do Antigo Testamento, parece que já tem saudades do Egito, porque no Egito havia abundância para comer. Podíamos estar escravos, mas pelo menos tínhamos carne, tínhamos cebolas, comíamos bem, mas estávamos escravos. E nós às vezes
parece que preferimos comer bem, saciar-nos, mas continuar escravos. E queixarmos-nos. Em vez de vermos, como escutávamos na primeira leitura do domingo passado, o Senhor que diz: algo novo está a surgir, não o vedes? Esquecei as coisas passadas e eu vou fazer surgir algo novo. E já está aí, não o vedes? Não, estamos sempre a olhar para trás, para aquilo que aconteceu de mal, ou para no presente aquilo que não gostamos, aquilo que achamos que nos falta. Mas se calhar não falta, se calhar o Senhor não nos dá porque faz-nos bem. Porque se calhar se nos desse e tivéssemos aquilo que queríamos, se calhar afastávamos o nosso coração do Senhor, como fez o povo tantas vezes. Por isso o Senhor envia-lhes serpentes para ver se eles acordam, para ver se nós acordamos. E, sobretudo, diz a Moisés para colocar uma serpente de bronze sobre um poste, para o povo olhar para o alto, deixar de olhar com um horizonte tão limitado como o que tinham, para ver se levantam o olhar. Nós, às vezes, parece que não vemos mais do que aquilo que está à nossa frente. E o Senhor convida-nos a levantar o olhar mais longe, mais alto. Bem sabemos que esta serpente colocada sobre o poste é já uma prefiguração de Jesus, como escutamos no Evangelho, quando ele diz: quando eu for levantado, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Temos que levantar o olhar para Jesus crucificado. E se levantássemos mais vezes, se calhar queixávamos-nos menos. E aprendíamos, olhando para Jesus crucificado, o que é o amor de Deus, o que é amar. No Evangelho, vemos cada vez melhor esta distância entre os fariseus e Jesus. Entre aqueles que não acreditaram em Jesus, como os fariseus, e aqueles que o escutaram e acreditaram. Esta é a grande diferença, como escutamos neste Evangelho. Os fariseus não acreditaram em Jesus. Apesar de tudo o que Jesus disse, de tudo o que ele fez, não acreditaram. Como diz Jesus no Evangelho que acabamos de escutar, as palavras que ele diz, as obras que ele faz, são as do Pai. É o Pai que diz, é o Pai que faz. E eles não foram capazes de reconhecer isso. Por isso não acreditaram. Por isso, como diz Jesus, diz-lhes: morrereis no vosso pecado, porque não acreditardes. Mas aqueles que acreditaram, esses salvaram-se. Aqueles que acreditam em Jesus, esses salvam-se. Mas essa fé em Jesus não é simplesmente uma fé abstrata. Eu creio, eu tenho muita fé. Como diz Santiago na sua carta: mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Essa fé em Jesus, eu acredito nele, mostra-se, prova-se nas obras concretas, nas obras da caridade, nas obras do amor. Que nesta Quaresma o Senhor nos converta a Ele, nos converta à sua palavra, à sua vontade, e deixemos-nos de nos queixar de que Ele não faz a nossa vontade. Ele é que se poderia queixar de que nós não fazemos a sua vontade. Ele sim poderia queixar-se, mas não se queixa. Continua a mostrar-nos o caminho. Tem muita paciência para connosco, a ver se nós, pouco a pouco, nos convertemos à sua vontade. Irmãs e irmãos, no centro da liturgia da Quaresma está o poder redentor da cruz de Cristo. Oremos ao Pai que nos deu este sinal admirável, dizendo: salvai-nos, Senhor, pela cruz do vosso Filho.
pelo Santo Padre Francisco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado, oremos. Para que a Igreja de Cristo, presente em toda a terra, ponha a sua esperança na cruz bendita do Senhor, pela qual veio até nós a salvação, oremos. Para que os povos e as nações que passam fome não falem com insolência contra o Senhor, mas lhe peçam confiadamente o que precisam, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Para que ninguém viva e morra em seus pecados, mas enquanto é tempo, procure e encontre Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, oremos. Para que os homens mordidos pela serpente levantem os olhos e contemplem a cruz de Cristo e fiquem curados de seus males, oremos. Para que os membros desta nossa Assembleia, à semelhante de Jesus, lhe revele o Pai, façam sempre o que é do seu agrado, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e, por intercessão do nosso Salvador, curai-nos da mordedura da antiga serpente. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão de vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho de salvação. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações inconstantes. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças por todos os benefícios
e especialmente pela graça do perdão. Ao homem, náufrago do pecado e da morte, pelo sacramento da reconciliação, abristes em Cristo, morto e ressuscitado, a porta da misericórdia e da paz. Pelo poder do vosso Espírito, estabelecestes para a Igreja, santa e também pecadora, uma segunda tábua de salvação depois do batismo, e continuamente a renovais, para a reunir no banquete do vosso amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. E num só coração e numa só alma, ousamos rezar com toda a confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor nosso Deus, és em mim, justiça e salvação.
Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus. Quando ele for levantado da terra, atrairei todo a mim, atrairei todo a
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que participando assiduamente nestes divinos mistérios, alcancemos as alegrias do céu. Por Cristo nosso Senhor. E antes da bênção final, rezamos juntos a oração jubilar de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que trazeis convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.